Você que trouxe Bíblia nessa noite, abra ela no livro de 2 Reis, o capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo 5. Tem um texto muito conhecido, nós vamos tratar dele um pouquinho nessa noite e falar sobre as oportunidades de Deus em nossas vidas. Deus é um Deus de oportunidades, amém? Quando a Bíblia fala em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, capítulo 3, que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos destruídos, porque as misericórdias de Deus não têm fim, e elas renovam-se a cada manhã, em outras palavras, Deus está dizendo que a cada dia Ele nos concede oportunidades, amém? Todos os dias Deus nos dá oportunidade de nós sermos melhor, de fazermos o melhor, de tomarmos decisões melhores na vida. Ou seja, todos os dias são dias oportunos. Veja que quando nós vamos para aquele episódio da cruz, quando Jesus é crucificado, à direita um malfeitor, à esquerda outro malfeitor, ainda naquele dia, na ânsia da morte, Deus dá uma oportunidade para aqueles dois homens. Veja, todo instante Deus tem dado às pessoas oportunidade, amém? E oportunidade é uma coisa que já está dizendo, é oportuno. Significa, como o meu pai dizia, você tem que pegar e montar no cavalo quando ele passa galopando por você. É uma oportunidade que você tem. Ou seja, passou, pule para cima. E esse homem aqui que nós vamos ler, chamado Naamã, capítulo 5 de 2 Reis, fala que ele era um homem muito conhecido da época. Ele era um general de guerra, e ele era do exército do rei da Síria. E o texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso, amém? Aqui o texto vai mostrar a história de uma pessoa que não conhecia Deus, mas Deus o conhecia. São duas coisas distintas. Uma é a nossa ausência de conhecimento de Deus. A outra é a soberania, a onipotência, a onisciência de Deus em conhecer todas as coisas, inclusive a nós. E o texto começa dizendo que ele era comandante do rei da Síria, ele era um general de guerra, e ele era um grande homem diante do seu senhor, com letra minúscula. Diante do rei da Síria, ele era um homem muito conceituado, ou seja, um homem de respeito, porque o que vinha para ele fazer, ele fazia com qualidade. E todas as guerras qual ele enfrentou, ele foi vitorioso. Mas por que ele foi vitorioso? Porque aqui vai dizer no versículo de número 2, no versículo número 1 ainda, que o Senhor, aí a palavra Senhor com letra maiúscula. Então você encontra duas vezes essa palavra Senhor, uma referindo-se ao rei da Síria e a outra referindo-se a Deus. E diz que ele era de muito conceito diante do rei da Síria, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Veja, a Síria não conhecia Deus, era um país pagão, mas que Deus abençoou. Através daquele general de guerra, Deus fazia com que o exército da Síria tivesse vitória. Então você começa aqui entendendo que Deus está por trás de todas as coisas, amém? Ainda que as pessoas não o conheçam, não significa que ele não seja o abençoador daquela pessoa.
E também mostra que, independente de como for a vida, por mais qualificado que eu seja, eu posso estar recebendo coisas na minha vida que o diploma não me dá, que a fama não me dá, e só Deus pode me dar. E o texto termina dizendo assim, que ele era herói de guerra, porém leproso. Veja, esse porém é uma ressalva que a Bíblia traz. Agora eu quero falar na oportunidade que Deus deu para esse homem. Eu quero ver exatamente esse fundamento assim, ó. Ele era uma pessoa que não conhecia Deus, vivia numa nação pagã, e mesmo assim Deus era com ele. Agora, chegou o momento de Deus se revelar a ele. Chegou o momento de Deus se mostrar para ele. Talvez esse seja o momento da humanidade em que Deus está se mostrando Deus na vida das pessoas. Tem muitos que são heróis por aí, mas que não conhecem Deus. São abençoados e não sabem quem é o autor daquela bênção. Muitos acham que é pela sua força, pelo seu braço, e esquecem-se que por trás tem um Deus que conhece todas as coisas, e Ele pode fazer através de todos o que Ele quer. E aqui então eu tirei algumas lições que eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre as oportunidades. Como é que surgem as oportunidades na nossa vida? Você percebe que Deus nos deu alguns elementos importantes na vida humana, certo? Como 5 sentidos. E esses 5 sentidos, eles têm a ver com a nossa fisionomia, com o que você vê, com o que você ouve, com o que você fala, que você sente, né? Tem alguns elementos importantes dos quais nós precisamos olhar e perceber aqui. A primeira coisa que nós vamos destacar nesse texto é que, para aproveitar uma oportunidade que Deus provoca em nós, eu preciso estar com os meus ouvidos atentos, abertos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ouviram falar de Jesus e saíram, digamos assim, do 8 ao 80, ou seja, diante de algo que elas ouviram, que mudou completamente a maneira delas enxergarem as coisas. Nós vamos lá citar exemplos. Em Marcos capítulo 5, fala da mulher do fluxo de sangue. Diz que ela, tendo ouvido falar, simplesmente ela ouviu falar, e aquilo encorajou ela a ver que estava brotando uma oportunidade dela ser curada. Agora aqui nesse texto nós vamos ouvir a mesma coisa. Se você observar, verso de número 2, vamos lá. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levando cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha só, ainda aquilo que às vezes parece ser tragédia, são coisas que Deus pode estar usando para nos abençoar, amém? E a gente abençoar alguém. Olha o que diz no versículo de número 3. Disse a moça à sua senhora: tomara que meu senhor, e aí ela está falando Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Note, você sabe que dentro de um exército, o que tu mais vê no exército é as pessoas fardadas, sim ou não? Quando você olha somente agora no nosso país, que o exército está se mostrando presente em algumas áreas do governo, você percebe como é que eles se arrumam, né? Eu tiro o chapéu para eles. A forma com que eles se arrumam, a maneira que eles colocam aquela vestimenta, né? Aquilo torna eles assim diferentes. Eu imagino Naamã, quem via ele, herói de guerra, um homem famoso, braço direito do rei da Síria, encontrava ele um super-herói do estado. Mas quando esse super-herói chegava em casa e tinha que tirar a sua capa, aparecia o que estava embaixo da capa. Você sabia que a maioria das pessoas é assim? Elas se mostram fortes no trabalho, elas se mostram fortes na sociedade para os outros, mas quando elas chegam em casa, que elas têm que tirar
Hoje nós temos um tempo de máscara, né? Vamos dizer assim, ela tem que tirar a sua máscara. Dentro da sua casa, aparece realmente quem ela é. Aparece exatamente o que ela é. Ali não tem como esconder de ninguém. E aquela moça que estava dentro da sua casa, viu o que outros fora da casa não viu. A moça olhou e disse: nossa, ele é leproso. Mas ela vinha de Israel, e Israel também era comum ter lepra. E a lepra trazia alguns sinônimos. Por exemplo, eles associavam a lepra ao pecado. E quando ela olhou para aquele homem, ela disse: tomara ele conhecesse uma pessoa que eu conheço. Olha como é importante quando você conhece o Deus da solução, amém? Ela disse: ah, se ele conhecesse aquele profeta que eu conheço, esse homem usado por Deus iria restaurá-lo. E ela falou isso para sua senhora, e essa senhora transmitiu para o seu marido. Veja, a oportunidade que não existia dentro daquela casa, abriu-se agora, formou-se agora uma oportunidade. Deus criou uma situação, mas era necessário eles estarem de pronto com seus ouvidos abertos. Anote, o primeiro requisito para você aproveitar a oportunidade é você ouvir. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. Não é pelo que você vê, é pelo que você ouve. Pode gerar fé no teu coração, ou pode gerar descrédito na tua vida. O nosso ouvir tem esse poder. E quando ele ouve da sua esposa isso, a primeira coisa, vai se abrir agora uma oportunidade que Deus está formando, que Deus está dando, sabe? Nós temos que estar de ouvidos muito atentos ao que Deus está falando nesses dias. Amém? Nós temos que ouvir, para não desperdiçar as oportunidades que Deus está dando. Para alguns é oportunidade de salvação, para outros oportunidade de restauração de comunhão, para outros é oportunidade de reconciliar-se, para outros é oportunidade de mudarem a sua história de vida. Enfim, para cada área Deus tem as suas oportunidades. Para Naamã era uma oportunidade dele ser curado e conhecer a Deus. Talvez ele nunca mais teria essa oportunidade, mas aquele momento Deus deu aquela oportunidade. Sabe por quê, queridos? Porque nunca ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não tive oportunidade. Nunca ninguém vai poder dizer para Deus: Senhor, eu não sabia disso. E Deus vai olhar e vai dizer: sabia sim, te dei uma oportunidade, mas você não quis ouvir. Sabe? Você não quis ouvir, te dei uma oportunidade. Essas coisas são interessantes. E o segundo ponto aqui a destacar-se é que não só o ouvir, mas também nós temos que usar a nossa boca. Olha o que vai dizer o texto aqui, ó. Verso 4: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O que ele foi dizer para o rei? Senhor, ainda que o Senhor me vê como um grande herói de guerra, ainda que eu seja o número 1 no seu exército, ainda que eu seja essa pessoa estimada que o Senhor vê fardado todos os dias, eu quero dizer que eu preciso ser ajudado. Queridos, você vai ver que uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos usar a nossa boca para pedir ajuda. Às vezes eu vejo alguns que dizem assim: mas ninguém apareceu na minha casa, mas ninguém me procurou, mas ninguém me procurou. Tá, mas você falou que você está com problema? Você acha que as pessoas têm uma caixinha, qual elas abrem, sorteiam alguém e dizem: hoje a Jane está com problema, vou ligar para ela.
Por que Deus nos deu boca? Por que nós usamos a boca às vezes para reclamar, para resmungar, para dizer coisas inconvenientes, e não usamos a boca para dizer: Senhor, eu preciso de ajuda, e procurar pessoas para dizer: eu preciso de ajuda? Primeira coisa que eu encontro nesse texto, ele ouviu. Uma vez ele ouvindo, ele precisava entender uma coisa: eu preciso agora abrir o meu problema. Se eu quero ajuda, eu preciso confessar o que eu tenho. Como é que eu vou vencer calado? Então a Bíblia diz que ele sai e vai para o rei. A primeira coisa, ele vai dizer para o rei: ó, eu tenho um problema. Embaixo dessa farda aqui tem um homem leproso. Quem está entendendo em nome de Jesus? Ó, tem que abrir a boca, tem que falar, mas não para qualquer um, para aquele que você sabe que vai te ajudar a resolver. Amém? Ele vai para o rei. Rei, olha só. Então ele abriu a boca. Então foi Naamã e disse ao seu rei: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei e disse: vai ainda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ou seja, ele sabia que ele precisava ser ajudado. Por mais bem sucedido que eu e você sejamos, nós também precisamos ser ajudados. E esse é um problema que muitos não entendem. Eles acham que não, que eles são autossuficientes, sozinho eu vou conseguir. Tem alguns que dizem: não precisa congregar, a igreja sou eu. Não, está errado. Jesus disse que nós temos que ser pastoreados, que nós precisamos de pessoas nos ajudando. Isso é bíblico, isso não é mauricismo, isso é palavra de Deus. Então ele vai ao rei, abre o problema dele, e o rei diz: eu vou te ajudar, vou te enviar uma carta para você ir e falar com o rei de Israel. Então note uma coisa: primeiro ele ouviu, depois ele falou. E no falar, o que a Bíblia diz? Que a boca fala do que está cheio o coração. Ele foi lá e teve que contar o problema para o rei. Precisou dizer: o rei, eu sou leproso, eu sei que o Senhor me estima, eu sei que o Senhor vê um grande homem aqui, mas aqui está alguém que precisa de ajuda. Então eu encontro aqui uma lição enorme, grande para todos nós. Naamã não podia ir sozinho em Israel, ele precisava da permissão do rei. E para isso ele precisava contar para o rei o que estava acontecendo, precisava falar o que estava acontecendo. Note que Deus te dá oportunidades, mas às vezes elas passam por algumas coisas que nós relutamos dentro delas. Mas Deus não reluta não. Ele sabe que nós precisamos. Sabe? Tem muito pai querendo vencer com filhos, mas ele olha e diz: não, mas eu vou conseguir com os meus filhos. Mas não é mais fácil você olhar para casais que já venceram com os filhos, e você chegar e dizer: vem cá, me dá a receita, como é que foi para você criar os teus filhos na adolescência? Como é que foi você ter os teus filhos hoje na igreja? Qual a receita que você tem disso? Mas para nós fazer isso, automaticamente eu estou dizendo que eu estou precisando de ajuda. Você está entendendo em nome de Jesus? Aí eu preciso dizer que eu estou precisando de ajuda. E às vezes a gente fica na defensiva, pensando: não, eu vou conseguir sozinho. Vai conseguir sozinho nada, meu irmão. Nós precisamos ser ajudados. Amém? E para isso temos que usar a nossa boca. Precisamos falar. E o terceiro princípio que eu aprendo aqui, olha só, para mim aproveitar as oportunidades de Deus, eu preciso abrir os meus ouvidos, eu preciso abrir a minha boca, e em terceiro lugar eu preciso abrir a minha mente. Quando Naamã ouviu, ele precisava reprogramar algumas coisas dentro dele, hábitos que ele tinha, visão que ele tinha, como ele enxergava as coisas. Ele precisava admitir. Note uma coisa: ele vai a Israel, invade Jerusalém, traz prisioneiro uma menina de Jerusalém para dentro da sua casa, e agora esta menina diz que ele precisa ir buscar ajuda para aquele povo a qual ele tinha lá e saquear. Como é que você acha que a mente dele estava se comportando? Como é que é?
Eu vou ter que pedir ajuda para aquela pessoa. Se ele não abrisse a mente dele, ele ia continuar leproso. Diga comigo, eu preciso abrir a minha mente para não permanecer com o meu problema. Ele podia permanecer com o problema, continuar sendo leproso, ou ele podia direcionar a mente dele agora e buscar a solução. O que você prefere? O que você prefere? Continuo com o casamento como está, ou vou buscar ajuda? Continuo com a minha vida financeira assim, ou vou procurar ajuda? Continuo com essa situação na minha vida, ou vou buscar ajuda? Esse é o ponto. Se eu não abro a minha mente, eu não deixo a palavra de Deus trabalhar em mim, Romanos capítulo 12, verso 2 diz que eu tenho que renovar, transformar a minha mente. E só assim eu vou poder experimentar. Veja bem, você já experimentou alguma coisa? Sabe o que eu gostava na culinária de experimentar? Primeiro na minha mãe, depois casei-me e foi com a minha esposa. É quando ela prepara a maionese, quando ela temperou, ela arrumou, ela pega uma colherinha, enche, vai lá e diz, prova aí. E aí eu experimento. E ela diz assim, te aquieta aí que é só uma provinha. Depois do meio-dia tu come. Senão eu já quero travessa de maionese para começar a comer, porque tão gostosa é. A Bíblia diz que quando você abre a tua mente, você começa a experimentar o que você nunca tinha experimentado na tua vida de Deus. Mas quando é que isso acontece, pastor Maurício? Quando eu abro a minha mente. Naamã nunca iria experimentar a bondade de Deus se ele não renovasse a sua mente, se ele não permitisse o Espírito de Deus mudar o que ele pensava e o que ele imaginava das coisas. Grave isso no teu coração, para você que está aqui, para quem está me assistindo em casa. Ou seja, eu preciso permitir o Espírito de Deus me ajudar, sabe? E isso é interessante. Por que eu preciso? Olha só, vai acontecer que ele vai. Verso 7 diz que ele foi ao rei, entregou a carta. O rei rasgou a sua veste e disse, acaso eu sou Deus? Ele disse, eu não sou Deus, eu sou rei. Naquela época eles sabiam muito bem a função de cada um. O que era o que? Isso é importante na vida. O rei sabia que ele era rei. Ele não era profeta. Hoje é uma salada de fruta, é rei querendo ser profeta, é profeta querendo sendo rei, cada um dando a sua palpitada. Semana passada teve um que disse, vai terminar o mundo dia 30. Você viu isso ou não? Vai dar uma mortandade no dia 30, não sai de casa porque Deus me falou. Aí veio o dia 30 e não aconteceu nada. Aí no dia 31 ele veio para o Facebook chorando e dizendo, vocês me perdoem porque Deus mentiu para mim. A coisa está assim, para vocês terem uma ideia. Então você olha e você enxerga as coisas e vê que se não renovar a mente, não permitir Deus trabalhar e entender o que eu sou e o que Deus me chamou para fazer, não vai funcionar. Ele pega a carta e leva para o rei de Israel, e ele estava certo. Quem ia dar permissão dele entrar naquele estado agora, de uma forma formal, era o rei de Israel. Mas o rei pega a carta e lê que ele está precisando de ajuda, ele é um homem leproso. O rei olha e diz, mas eu não sou Deus, eu não posso te ajudar. Esse é o ponto, queridos, é saber o que cada um pode fazer nas mãos de Deus, amém? Não é querer ser uma coisa que Deus não me chamou para ser, nem tentar ser ou fazer algo que Deus não me autorizou a fazer. Aí as coisas vão funcionar. E ele olha e diz, acaso eu sou Deus, com poder de tirar ou dar a vida, para que este venha a mim, um homem, para curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ele olha e diz, tem alguma coisa errada aí. Eu não sou Deus, não tenho o poder de te curar, nem de tirar a vida e nem dar a vida.
Estou achando mais isso aí uma cilada de nações contra nação. Olha como é que é a situação. Naquela época eles pensavam, queridos, e entendiam. Verso 8: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Ou seja, deixa ele vir, que vocês vão ver mais uma vez que existe profeta. Se me perguntam, pastor, nesses dias de hoje existe profeta? Existe. Eu creio na palavra profética, eu creio no chamado profético, eu creio, segundo a palavra de Deus, sim. Mas tem muito charlatão aí fora. Tem muita coisa que diz que é e não é. Então aqui diz que ele diz: ó, manda vir a mim. A mente do homem precisava sofrer um abalo. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Olha só o que acontece. Na mente dele, ele iria chegar na casa de Eliseu. Eliseu ia ter um rapaz lá para descer do cavalo, botar um banquinho. Você lembra? Quem é desse tempo? Quando chegava o pretendente na casa da pretendente, há anos passados, era assim, não era? Alguém lembra disso, não? Chegava de cavalo. Tinha que esperar com um banquinho para descer do cavalo. Era assim. Eu imagino que ele pensava assim, ó: vão me esperar com um banquete, afinal de contas, eu sou Naamã, estou chegando agora. O profeta não deu nem as caras para ele. Entenda uma coisa: esse tempo que nós vivemos está mostrando uma coisa: não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Não era o profeta que precisava de Naamã, era Naamã que precisava do profeta. Entenda isso. Quando ele chega, ele olha pensando: agora vai me esperar com hall de entrada, uma recepção legal. Nem te deu as caras. Mandou alguém lá dizer para ele: vai até o Rio Jordão e toma 7 vezes, mergulha nessa água 7 vezes que tu vai ser curado. Pastor, o que eu aprendo com isso? Primeiro, Deus faz como Ele quer, não é como nós queremos. Deus age como Ele pensa que tem que ser, não como eu penso que tem que ser. Você lembra de Jairo? Jairo chegou, dobrou o joelho diante de Jesus: Senhor, minha filha está horrivelmente doente em casa, a morrer. Vem na minha casa, impõe as mãos sobre ela e ela ficará curada. E Jesus disse: ok, Jairo, eu vou. Aí, saindo na caminhada, encontra a mulher do fluxo de sangue, se detém em ajudar a mulher e fica naquele impasse. Jairo preocupado e fica naquele impasse. Alguém chega e diz: a tua filha morreu. E ele murcha. E Jesus olhou para ele e disse: Jairo, não temas, crê somente. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para ele? Da mesma forma que tu veio me buscar, acreditando que eu poderia curar tua filha, continue acreditando que se ela entrou em óbito, eu ressuscito ela. Por quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Então você percebe algumas coisas. O que Jairo pensava? Eu sou o chefe da sinagoga, Jesus vai me acompanhar, vai entrar na minha casa, vai botar as mãos sobre minha filha, vai orar por ela e vai restaurar a saúde dela. Mas não aconteceu como Jairo pensava. Não aconteceu quando ele imaginava. Naamã vai até o Jordão e se banha 7 vezes. Mas como é que eu vou ir nesse rio barrento, se tem águas boas lá na minha região, que eu poderia me banhar? Mas não é como tu quer, é como Deus quer. Você entende isso? O que eu aprendo aqui? Qual é a lição que eu aprendo? Ele deve ter pensado: esse profeta mal educado,
Ele não sabe nem quem eu sou, a importância que eu tenho. Esse profeta é um orgulhoso. O que ele está pensando de mim? Por onde eu vou sou reconhecido. Naamã, o comandante da Síria, grande coisa. Quem é que precisa de ajuda? É Deus que precisa da nossa ajuda? Ou somos nós que estamos precisando da ajuda de Deus? Quem é quem aqui nessa história? Você consegue entender em nome de Jesus? Como é que eu tenho que abrir o meu coração, transformar minha mente, deixar Deus trabalhar? Sabe, a maneira de Deus. Olha o que ele vai dizer aqui. Mandou o mensageiro ir, diz, vai no Jordão. Verso 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que sairia ter comigo, pôs-se de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus. Sabe quando a gente vem com tudo preparado na cabeça? Deus vai fazer assim, não, Deus vai fazer assim, não, ele vai assim, aí ele vai fazer assim, não, vai fazer assim. É desse jeito que Deus vai fazer. Aí não acontece, aí a gente sai espraguejando, nunca mais vou na igreja. Me disseram que ia acontecer as coisas, não acontece nada. Fui, parece que era para ser melhor, piorou. Sabe por que Deus permite isso? Para desmontar a nossa ideia e o nosso conceito de que nós é que ditamos as ordens para Ele. Não, é Ele quem dita as ordens para nós. Sabe por que nós vivemos num tempo de dificuldade hoje na sociedade, queridos? Porque é uma inversão de valores. Não são os filhos que precisam dos pais, é os pais que precisam dos filhos. Está tudo errado. Olha para a Bíblia. Deus é um Deus que trabalha de uma forma hierárquica. Hierarquia no reino de Deus funciona. Você vai perceber quando você lê as Escrituras. Carta de Timóteo, Paulo e Timóteo, Paulo e Silas. Você entende? Maridos e esposas, pais e filhos. Você acha que o mundo vai mudar o conceito de Deus? Nunca. O que Deus criou é sagrado. Se Deus estabeleceu assim, sou eu que tenho que voltar, bater continência para Deus e entender que eu estou errado, e eu preciso mudar a minha ideia para conseguir ter a bênção de Deus e aproveitar uma oportunidade de transformação. Você está entendendo em nome de Jesus? Bênção ter filhos, queridos, mas o filho não pode ocupar o lugar do pai, nem da mãe. Você entende? Eu criei 3 filhos, 2 casaram, mas eles nunca tomaram o lugar da minha esposa. Por quê? Porque eles vão casar, bater asa, e eu vou envelhecer junto com ela, segundo os padrões e os moldes de Deus. Por mais que eu os amo, eles não ficarão perpétuos, se não tem alguma coisa errada. E esse é o grande problema dessa geração. Você ouve as pessoas dizer assim: eu morro pelo meu filho. Eu não morro pelos meus filhos, eu vivo pelos meus filhos. Eu dou testemunho para os meus filhos. É diferente. Você está entendendo em nome de Jesus? É um conceito que a Bíblia nos traz de hierarquia, de quem depende de quem. Naamã, por mais que ele fosse um alto general, mas agora ele está numa condição de depender de alguém, e ele precisava aprender isso. Depende de Deus. Ah, mas aí tem o orgulho. Nós vamos tratar sobre isso agora. Deus precisa pegar o orgulho e esmiçoar o orgulho, quebrar o orgulho, derreter o orgulho. Você está entendendo em nome de Jesus? E é o que a Bíblia diz aqui, exatamente isso, ó. Naamã muito se indignou, porque ele foi com uma ideia, um conceito. Não, esse cara tem que me receber, esse cara tem que saber quem eu sou, a importância que eu tenho, ele tem que me ajudar. Para com isso. Eu vejo as orações hoje sendo feitas, queridos, parece que é Deus que precisa do oxigênio da terra, é Deus que precisa do sol da terra, é o Deus que precisa do homem. Está tudo errado.
Somos nós que dependemos do oxigênio, somos nós que dependemos do sol, somos nós que dependemos da chuva. Nós somos frágeis. Ou não basta mudar o tempo um pouquinho para você já começar, ai que dor na costa, ai que dor na perna, está mudando o clima, está mudando o tempo. Isso mostra que nós somos frágeis. Deus não é frágil. Deus é Deus, glorioso, maravilhoso, e nos deu uma oportunidade que nós não podemos, nem eu, nem você, nem criatura na terra, desperdiçar, de abrir o coração e de se humilhar diante dele. Naamã, mas quem esse homem pensa que é? Como é que ele não sabe que eu sou Naamã, o general Naamã? Eliseu nem deu a cara para ele. Sabe, queridos, quando Jesus está caminhando, veio uma mulher atrás de Jesus dizendo assim: Senhor, te compadece de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não dá nem a letra, continua caminhando, silêncio. Aí os discípulos se incomodam: Senhor, esta mulher está importunando faz tempo, despede ela. E Jesus parou, olhou para a mulher e disse: eu não vim senão para os filhos de Israel. A mulher se jogou e disse: misericórdia, Senhor. E Jesus disse: não é bom pegar a mesa, o pão, e dar para os cachorros. Aí a mulher chora e diz: Jesus, é verdade. Então, Senhor, as migalhas que caem da mesa, essas é o suficiente para os cachorros. Jesus olhou: opa, é grande a tua fé, pode voltar para a tua casa, a tua filha está curada. Quem precisava de quem? Você está entendendo em nome de Jesus? Olha o tempo que nós estamos vivendo, queridos. Nós estamos no século 21 e o homem está se fazendo de Deus. Parece que nós pegamos toda aquela filosofia romana e grega e temos trazendo para os nossos tempos, de que o homem é autossuficiente. Somos autossuficientes em nada, carecemos da graça e da bondade de Deus todos os dias. Naamã, abre os olhos, abre os ouvidos, abre a mente. Deus está te dando uma oportunidade. Diga comigo: Deus está me dando uma grande oportunidade. Verso 12: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nesses rios e ficar limpo? E voltou-se indignado. Estava indo embora indignado, estava indo para casa indignado. Olha só, estou desperdiçando a oportunidade. Aí Deus, mais uma vez, na sua misericórdia, olha o que ele diz aqui. Mais uma vez na sua misericórdia. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai. Olha como é que o cara era tratado. Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso tu não farias? Quanto mais coisas difíceis, acaso não o farias? Quanto mais já aquelas que te disse: lava-te e ficará limpo. O cara para ele e diz assim, um dos seus oficiais: meu senhor, se ele te pedisse algo dificílimo, tu não faria? Ele está te pedindo algo fácil. É que ele só estava enxergando o exterior. Deus não vê como vê os homens. A Bíblia diz que Deus vê o coração. O problema de Naamã é que ele era um homem orgulhoso. E o orgulho procede à ruína. Deus precisava tratar com ele. A lepra dele, que parecia ser a pele era apenas um detalhe, porque ele era um homem orgulhoso de alma, de espírito. E então agora Deus precisa trabalhar nisso na vida dele. Quem sabe nesses dias Deus não está esmiuçando a humanidade, quebrando o orgulho, destronando o orgulho de algumas pessoas, porque elas achavam que não precisavam de Deus, queridos. Achavam que Deus tinha que tratar elas como elas mereciam ser tratadas. Naamã, meu pai, se ele te pedisse algo difícil, tu não faria? Então por que o senhor não vai lá agora nesse rio barrento e sai de lá curado? E a Bíblia diz,
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Note uma coisa: se tem uma coisa que age na nossa vida e faz as coisas acontecerem, é quando nós agimos conforme a palavra de Deus. Escreva isso no teu coração: não é conforme eu penso, nem conforme eu quero, é conforme a palavra de Deus. Amém? Conforme a palavra de Deus. E eu quero que você vá lá em Tiago, para você ver conforme a palavra de Deus. Tiago, lá no final da Bíblia, Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago. Olha o que a Bíblia vai dizer. Capítulo 4, versículo de número 5 em diante. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos... Deus resiste a quem? Aos soberbos. Deus resiste os soberbos. Mas olha o que ele diz: mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ou seja, Naamã precisava passar pelo raio-x de Deus. Amém? E no raio-x de Deus ele encontra a cura que ele precisa. Quando ele mergulha, ele sai restaurado. Mas isso só se cumpriu quando ele obedeceu a palavra de Deus. Você está disposto a obedecer a palavra de Deus nesses dias? Eu quero que você te coloque de pé. Obedecer a palavra de Deus, se fosse tão simples, todo mundo fazia. Não é. Não é simples, queridos. Mas é possível quando eu quebro o meu orgulho e eu me coloco diante de Deus, na dependência do que Ele pode fazer, na dependência do que Ele é para a minha vida e para a tua vida. Amém? Coloque a mão em teu coração e diga comigo assim: Senhor, nesta noite eu reconheço que eu sou dependente de Ti, e eu quero abrir o meu coração a Ti. Eu quero Te pedir aquilo que só o Senhor conhece e sabe da minha vida, aquilo que só o Senhor pode fazer, que mais ninguém pode fazer por mim. Eu creio nesta noite, em nome de Jesus, que eu posso ser totalmente restaurado. Eu sei que é uma oportunidade que o Senhor está me dando de mudar o que até hoje eu não consegui mudar, mas tão somente eu preciso crer e obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu entrego tudo que eu tenho nas Tuas mãos. Tudo que eu sou, eu dependo de Ti, e eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus.